Espírito excelente para perseverar. Olá, amados, bem-vindos a mais uma segunda-feira sapiencial. Quando falamos em espírito excelente, para quem tem um pouco de conhecimento bíblico, lembra de uma figura que é assim conhecida na Bíblia, o profeta Daniel. Lá em Daniel, diz que ele tinha um espírito excelente. Mas temos vários outros personagens que também tiveram o espírito excelente. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que viveu com aquela angústia de o sangue escorrer pelas suas pernas por 12 anos, enfrentando essa doença que nenhum médico, que ninguém conseguia encontrar a cura, por todo esse período excluída da sociedade, mas mesmo assim ela perseverou, tocou na orla das vestes de Cristo e foi curada. Ela poderia ter desistido, afinal de contas, 12 anos é muito tempo, não é mesmo? É muito tempo, mas mesmo assim, ela teve uma fé inabalável, um espírito buscador até o último momento. Temos também uma passagem que eu adoro, que quando eu tenho alguma questão jurídica, eu invoco ela, que é a passagem da viúva e o juiz iníquo. Naquela época, as viúvas, elas eram muito excluídas da sociedade. Elas não eram bem vistas. E essa viúva, ela tinha uma causa que tinha uma autoridade, um juiz daquela localidade que deveria julgá-la. E diz a Bíblia que aquele juiz, ele era iníquo, ele era um juiz, vamos dizer assim, ímpio, ele não era um homem temente a Deus. E apesar de aquela mulher sofrer o preconceito da sociedade, estar diante de uma autoridade que era iníqua, ela perseverou, ela insistiu tanto que aquele juiz deu a causa ganha para ela. Ela teve fé, ela não se importou com o que iam falar dela, assim como a mulher do fluxo de sangue que era excluída por estar sangrando, que era como se ela tivesse um mau agouro, ela não podia nem estar próxima, conviver com as outras pessoas, porque era como se ela estivesse amaldiçoada. E Naamã teve que mergulhar, quebrar o seu orgulho num rio sujo por 7 vezes. Imagine se ele tivesse desistido, seja pela sua reputação, a vergonha de ter que se despir na frente dos demais, e mergulhar uma vez e nada, e duas e nada, e três e nada, até a 7ª vez, para ter sua pele curada da lepra. E Elias orou para que voltasse a chover no Monte Carmelo. Orou por 7 vezes. E o povo que deu as voltas ao redor das muralhas de Jericó, eles deram 13 voltas para que as muralhas caíssem. Imaginem se Deus, ou melhor, se eles, ao redor das muralhas, dessem a primeira volta ao redor daquela cidade, das muralhas daquela cidade, e falassem: as estruturas ainda estão intactas. A segunda volta não estou vendo rachaduras nas muralhas. Gente, foram 13 voltas. E se eles duvidassem dessa palavra? Por que 13 voltas fariam com que as muralhas caíssem? Mas eles estavam apoiados sobre uma palavra. Por isso que eles persistiram, eles perseveraram. E por que Deus não deu a bênção de imediato? Afinal de contas, ele é Deus, ele poderia muito bem
ter dado a bênção com uma volta ao redor das muralhas, ou ter feito as muralhas caírem sem ninguém ter que dar a volta ao redor de muralha nenhuma, ou ter feito Naamã ser curado com uma mera palavra do profeta, sem precisar mergulhar nas águas. Mas por que Deus permite a dificuldade? Vamos dizer dessa forma. É para ver até onde vai a nossa fé. Não porque ele precisa disso, afinal de contas, ele sabe de todas as coisas. Mas para que nós mesmos tenhamos a convicção de que queremos realmente aquela bênção. Porque quem quer mais ou menos, ou quem não quer direito, não insiste tanto assim, gente, para perseverar, para obter a bênção que deseja. E eu disse que no caso, por exemplo, né, nesse exemplo das muralhas de Jericó, eles estavam pautados numa palavra. E você tem várias promessas, mais de 8.000 promessas para a sua vida, promessas da Bíblia. Em que você se pauta? Você se pauta nas circunstâncias ou você se pauta numa palavra de fé e esperança vinda do nosso próprio Deus? Em que você coloca mais peso? Na palavra de Deus, embora você não veja Deus, mas você tem fé suficiente para acreditar nessa palavra, ou nas circunstâncias que estão desfavoráveis? Assim como um pai terreno não deve dar facilmente algo para seu filho, porque se assim criarmos os nossos filhos, eles ficarão mimados, mal acostumados, achando que tudo podem, não darão valor às conquistas, não é mesmo? Não é assim? Não é através das dificuldades que a gente dá valor às nossas conquistas? Então, da mesma forma é Deus conosco. E eu quero trazer uns versículos bíblicos específicos sobre o espírito excelente. Vejam em Números capítulo 14, versículo 24. Mas como meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Vejam que Caleb tem, ou melhor dizendo, tinha um espírito diferente, um outro espírito. Era um espírito que seguia a Deus com integridade. Por esse motivo, porque ele tinha um espírito diferente, excelente, diferente dos outros 10 espias. Quem tinha um espírito excelente era apenas Josué e Caleb. Eles entraram daquela geração, eles foram os únicos que entraram na terra prometida. Os outros 10 espias, eles malograram. Eles não entraram na terra prometida, porque tinha espírito de murmuração, de reclamação, de medo. Não se apoiaram na palavra que Deus tinha dado para os ascendentes deles. Não tinham se apoiado na promessa da terra prometida. Vejam agora Provérbios 18:14, que diz: o espírito do homem susterá a sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o suportará? Em outras versões, esse susterá está transcrito assim: o espírito do homem o sustenta na doença, mas o espírito deprimido, quem o levantará? Quem levantará o homem de espírito abatido? Então, o espírito firme, um espírito excelente, um espírito que não aceita a doença, consegue combater a doença, consegue suplantar o medo da doença, consegue suplantar as consequências, os sintomas, consegue vencer, mas tem que ter um espírito
forte, um espírito firme, um espírito que tenha esperança e força de vontade de viver. Se a pessoa se entrega, se ela fica deprimida e se entrega, aí a doença vence ela. Outro versículo, lá em Salmos, Salmos 51, versículos 10 e 12, que diz, é Davi orando a Deus. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Um espírito inabalável é um espírito excelente. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da sua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Quer dizer, um espírito fortalecido que esteja disposto e pronto para obedecer. Portanto, para que você esteja disposto e pronto para obedecer, qual é o requisito anterior? Você tem que ter fé. Somente quem tem fé obedece. Tem que ter fé no que está escrito, tem que ter fé nas promessas. Gente, e a história do rei Ezequias? Aquele rei, ele já tinha uma sentença de morte. O profeta Isaías já estava saindo do palácio real logo após ter dado a notícia para Ezequias que ele iria morrer. Mas Ezequias virou o seu rosto contra a parede e cobrou de Deus com autoridade. Ele reivindicou de Deus que ele andava reto, que ele era merecedor pelas obras dele, pela fé que ele tinha, pela retidão que ele tinha, de que aquela sentença contra a vida dele fosse mudada. E não é que antes de Isaías sair do palácio, ele retorna dizendo que Deus havia revogado a sentença? Que a Deus havia dado para ele mais 15 anos de vida? Por quê? Porque quando você acredita e vive a palavra, você tem o direito de reivindicar. Gente, reivindicar é mais do que pedir. É muito mais que pedir. Você tem o direito de reivindicar a sua bênção, porque você está andando em conformidade com a palavra, porque você tem fé na palavra. Quem tem fé obedece. Quem obedece tem o direito de reivindicar. Dessa forma, você se torna a própria bênção em garantia. Você tem o penhor dentro de você da garantia daquela bênção. E Deus gosta disso. Deus gosta de ser confrontado nesse sentido, positivamente, de pessoas que se revoltam, não contra ele, mas contra a situação, que não aceitam situação de derrota. Eu não sei o que você está passando, mas entre as circunstâncias e as promessas, acredite na palavra de Deus, tenha fé para obedecer e, consequentemente, cobrar, reivindicar. É mais do que pedir, é exigir o seu direito. Você tem o direito, a partir do momento que você tem fé e obedece às Escrituras. Por fim, eu quero te alertar que lá em Lucas 21:19 está escrito o seguinte: é na vossa perseverança que ganhareis a vossa alma. Ou seja, até para que a nossa alma seja salva, é preciso perseverar, é preciso andar em conformidade com a palavra, de fé em fé, de glória em glória, até o último momento, até o último suspiro, para você ter a sua salvação garantida, assim como Estevão fez. Enquanto estava sendo apedrejado, ainda assim ele glorificava a Deus. Essa foi mais uma segunda-feira sapiencial maravilhosa.
que eu peço que você compartilhe, que você curta, que você possa colaborar na expansão da mensagem de esperança, mensagem do reino. Até a próxima.